um assunto muito bombástico, Nossa, né, Ana? tá em todo lugar, eu tô recebendo ligações, e-mails, sinal de fumaça, nossa, tá tudo. Porque no último vídeo que a gente postou, se você não assistiu ainda sobre tendências de 2019, eu vou deixar aqui em cima nos cards, a gente falou um pouco sobre o Dama, que é um visto assim que tá no olho do furacão, e hoje a gente vai falar tudo sobre o Dama, né? Vamos falar tudo sobre ele. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Eu quero começar dizendo que não é um visto novo, tá? Porque tem um monte de gente achando que é um visto novo. O Dama é um programa, tá? Um programa para áreas que estão em desenvolvimento e precisam ser populadas com pessoas com experiência e tudo mais para o mercado de trabalho local, para a economia daquele estado e tudo mais. Então é um programa e ele faz parte do visto de trabalho que já existe. Okay. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram o visto de trabalho de sponsor, que é o 482, e eles fizeram critérios especiais para quem tá em alguma região. Okay. E aí vem o Dama, tá? Então, duas coisas para você ter em mente. Primeira, você precisa de uma oferta de trabalho de uma empresa australiana. Não é mudar. Então tem um monte de gente pegando a mala, mudando para Darwin, ou pro território do norte ali, que o estado inteiro tá nessa região, tá nesse programa. Chegando lá e falando, pronto, Ana, eu já posso aplicar o visto porque eu cheguei aqui. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma garçonete com 1 ano de experiência, tá? Comprovado, eu tenho 1 ano de experiência. Então, se eu for lá pra Darwin, ou pra região de Darwin, e eu achar eu recebi uma oferta de trabalho de um restaurante, independente do tamanho. Lógico, ele tem que provar que ele pode pagar meu salário, né, pra imigração. Mas por ele estar nessa região, eu posso aplicar. O meu nível de inglês, ele é mais baixo, então eu vou passar umas informações pra ficar por aí, tá? Pra gente, porque tem uma regrinha, mas é mais baixo. E a lista é muito maior do que a lista de sponsor. Então a gente tem 117 profissões a mais. Uau! E tá incluído isso. Tá incluído até quem trabalha de assistente em creche, por exemplo. Caramba! Tá? Então vamos falar dos critérios. Primeiro de tudo, quais são as cidades que tem esse Dama hoje? Em Northern Territory, que é o estado do... Como é que é em português? Território do Norte? Isso, do Norte, exatamente. O estado inteiro. Então Darwin é a capital. E o estado inteiro faz parte do programa. Fora isso, tem uma região de Victoria, que é onde é Melbourne, mas Melbourne não, pessoal, Melbourne não está incluído. Então o povo já vai falar que... Não, é o estado de Melbourne que chama Victoria, que tem uma regiãozinha ali que foi aprovada, mas ainda não está em efeito. Mas ali vai ser. E outras regiões estão para vir, né? Algumas regiões em Western Australia, algumas regiões em South Australia, mas isso é futuro. No momento, hoje, se você tiver uma oferta de trabalho de uma empresa australiana no território norte, que é em Darwin, e você tiver pelo menos 1 ano de experiência, é bem provável que você consiga migrar. Eu tenho que ser 1 ano de experiência, por exemplo, o exemplo que você trouxe aqui de garçonete, né? Então eu tenho que ter tido no passado 1 ano de experiência comprovado. Eu trabalhei no restaurante do meu tio e ganhava dinheiro, mas não fazia nada, né? Não era registrada, não dá, tá? Porque precisa ser comprovado. Tanto no Brasil quanto aqui. Sim. Então tá, então tem que ter essas experiências que você falou, mas ela pode ser full time, ela tem que ser full time ou pode ser part time? Tem que ser no mínimo 20 horas por semana, então é considerado part-time, né? 1 ano, 20 horas por semana no mínimo. Caramba, então é muito tentador, mas agora vamos falar um pouco do inglês, né? Que é o que pega, que o brasileiro fica pensando lá no Brasil, mas eu ainda não tenho inglês, mas eu quero morar aí e tal. Como é que funciona? Porque tem algumas atratividades aí nesse visto. Então assim, a prova de inglês, ela tem 4 notas, né?
a escrita, a fala, o entendimento e a leitura. Então eles falaram o seguinte, a média dessas 4, soma tudo e divide por 4, tem que dar 5. Ok. De 0 a 9 tem que dar 5. No caso do IELTS. No caso do IELTS. Ou 36 no caso do PTE, do Pearson, tá? Essas 4, tudo que for speaking e listening, quer dizer, fala e entendimento, a mínima tem que ser 4. Ok, que é super baixo. Super baixo. E leitura e escrita pode ser qualquer coisa. Gente, isso é uma maravilha. Então, assim, a média... Então, se você é muito bem de ouvido, né? E você escreve muito mal, não vai ser um problema. Gente, mas isso aí é só se dedicar um pouco e entender. Não, é um inglês bem básico. É um inglês bem básico, isso. Uau! Nossa senhora, agora facilitou muito, hein, Ana? Facilitou. Mas, assim, e aí como é que funciona? Você fala assim, tá bom, Ana, eu fui lá pra Darwin e eu encontrei um restaurante querendo me dar o sponsor. Então tá. Então você vai ter a oferta de trabalho nesse restaurante. O restaurante precisa entrar com visto, quer dizer, é um visto de trabalho. E depois de 3 anos trabalhando, você pode aplicar para residência. Mas e durante esses 3 anos, eu posso ter quase todos os direitos? Eu posso trabalhar full time, eu tenho direito à saúde pública ou não? Como é que funciona? Saúde pública não, você tem direito a trabalhar, período integral, você e partner se tiver. Crianças que estão na escola, tem alguns casos são 50% de desconto. Outros casos, $4.000 por ano, que é muito bom. Muito bom. E eles estão querendo aprovar pra não pagar at all, mas ainda não tá aprovado isso, tá? Só o fato de ter que pagar a escola, de poder trabalhar a tempo integral, o partner também pode. Também, né? A única coisa a colocar é assim, esses 3 anos de trabalho precisa ser na mesma empresa. Então não pode pegar o visto e ficar pulando de empresa, tá? E o limite de idade é 45. Então se você pegar esse visto com 43, não vai dar, porque aí 3 anos, 46 estourou. Então o máximo para pegar esse visto seria 41 para conseguir aplicar antes de fazer 45. E quanto tempo geralmente, tá bom, encontrei a empresa, quanto tempo demora pra eu conseguir esse visto de trabalho, que é esse visto inicial que você falou? O tempo varia, porque depende de quão busy, né, o número de processos que a imigração tem. Mas de qualquer forma, se a pessoa tá indo da Austrália, a gente consegue bridging visa, a gente consegue visto pra pessoa ter um outro visto enquanto ela tá esperando o resultado. Mas vamos dizer aí que um processo vai levar entre 1 mês e 3 meses entre aprovações da empresa. Agora, se a empresa já for aprovada é mais rápido, depende muito da situação, se a empresa já sponsorou alguém antes ou não. E existe um salário mínimo que você precisa ser pago pra sei lá, não teto, né? Mas um mínimo. O teto do 482, que é 53.900, não se aplica pra cá. O que, óbvio, vai ser levado em consideração é ter um salário equivalente ao salário do mercado. Então não adianta chegar pra pessoa e falar, me paga $10 por hora, que tá tudo bem. Não. Aí é exploração, né? Eles vão ver que é um tipo de exploração e não vão aceitar. E eu queria também saber, por exemplo, então tá, se eu tô na Austrália ou se eu ainda tô no Brasil, não necessariamente eu preciso ir lá e mudar. Eu posso ir procurando, por exemplo, pela internet, alguma empresa que queira me sponsorar, pode fazer esse trabalho do Brasil. O que a gente fala que às vezes o Brasil é mais difícil é porque você não tem como fazer uma entrevista pessoalmente, você não tem como fazer um trial, né, que é um teste, ou trabalhar, né, num projeto pra ver, pra mostrar como é que você é, ou você não tá aqui. Então ele fica um pouco mais frio. Mas, se tiver uma empresa, não tem problema nenhum. Se a empresa achar que, por exemplo, o pessoal, o teu currículo tá ótimo, sem problema nenhum. Então, Ana, conta pra gente como é que funciona essa questão da experiência. Tá. A experiência no DAMA, eles dividiram em 2 linhas, em 2 listas, né? Primeiro, ocupações, profissões que exijam qualificação. Então, vou dar um exemplo: engenheiro, administrador, marketing, né?
todas essas profissões. Essas profissões, 2 anos de experiência. Ah, ok. Tá? A pessoa tem que ter 2 anos de experiência. As outras que não exigem qualificação formal, então, por exemplo, garçonete, barista, né, que faz café, esses, 1 ano de experiência. Porque não existe uma faculdade pra você ser garçonete, Não, nem curso né? técnico, né? São exato. cursos, ou você aprende trabalhando, ou são cursos curtos. Então, nesse caso, 1 ano de experiência. As que exigem uma qualificação maior, 2 anos de experiência. Muito bom. E, por exemplo, se no caso eu tô trabalhando lá naquela empresa que quis, né, o meu trabalho, me aceitou tudo, mas por um acaso ela não foi bem das pernas, ela faliu. Como é que funciona isso? Aí o governo dá 60 dias pra você achar um outro sponsor ou aplicar para um outro visto, né? Aí, se é o caso de estudar, aplica o estudante. Se é o caso de ficar aqui mais um pouquinho passeando e ir embora, aplica o turista. E se arrumar um outro emprego, só transfere a nomeação. Então, por exemplo, depois desses 3 anos que eu tô trabalhando na empresa, aí eu consigo aplicar então o A PR. residência, mas você também precisa da empresa. Ah, como é que funciona isso? Então, 3 anos de trabalho com a empresa, você pode aplicar o permanente, mas a empresa coloca mais uma nomeação, falando que tá tudo bem, que você, né, tá trabalhando lá esse período e que quer que você continue, aí a residência sai. Então, o processo até o final, ele tá vinculado à empresa. E até o final, se você sair da empresa ou se a empresa sair com você, 60 dias pra arrumar um novo. Então também tem que, não adianta fazer isso a qualquer custo, né, Ana? Tem Não, que porque ser são 3 anos, então assim, tem que ser uma coisa bem... E depois que você entra, lógico, né, é um processo, custo, tudo envolvido, então não vale a pena você entrar num processo desse pra depois de 6 meses sair. Então é muito bom, no sentido dos critérios serem um pouco mais fáceis que os outros lugares, mas nada é milagre, nada é... Quando a pessoa fala pra mim, Ana, qual que é o mais fácil? Eu falo, mais fácil não tá aqui. vai pra outro país, que aqui... Fácil não é. Mas, se a gente comparar a lista, se a gente comparar os critérios comparados a outros estados, realmente ficou bem mais fácil. Com certeza. E você, por que você acha que o governo tá fazendo isso? Porque no vídeo passado a gente conversou um pouco sobre essa questão que Perth passou por um processo de recessão e agora realmente tá voltando, né? Tá aquecendo de novo e tal, tudo. E a mesma coisa acho que serve pra Darwin, né? Agora eles estão injetando todas as energias ali com oportunidades diferentes aí de programas migratórios. Por que você acha que eles estão fazendo isso? É que o programa migratório na Austrália é baseado na economia, né? Então, um país que tem um objetivo de crescer, vai ter análises ali de estatísticas e análises econômicas que vão dizendo, olha, aqui temos um problema e aqui tá a solução. Sydney e Melbourne passaram por um período de programa migratório muito intenso e muito longo, né? Então a gente teve agora chegou um momento que o governo falou, temos que parar com Sydney e Melbourne, porque a estrutura, tudo, né? A infraestrutura da cidade, dependendo do número de imigrantes, não só as pessoas, né? As famílias que têm filhos e tudo mais, fica inviável. Hospital, escola, moradia, transporte público, fica inviável. Então eles chegaram nesse ponto agora com Sydney e Melbourne, e enquanto outras regiões têm um potencial fantástico de crescimento, mas precisa de gente. Então é esse equilíbrio que é a Adelaide agora, Darwin, a Tasmânia. Então são regiões que têm potencial de crescer, que o estado quer que cresça, mas as pessoas ficam indo para cidades como Sydney e Melbourne, então eles tiveram que reestruturar. Ainda não reestruturaram totalmente, quer dizer, ainda é possível migrar. Sim. Mas eu vou dizer assim, que as pessoas que estão hoje considerando aí do Brasil, um primeiro momento tem que abrir a cabeça para outros lugares, né? Não tem que achar que só existe Sydney e Melbourne, porque não é isso. E outra, né? O tempo passa, depois se você quiser mudar de cidade, lógico. Depois de um período trabalhando pro estado onde você migrou, você tá livre e tal. E é aquele tal negócio, todo lugar tem lado bom e lado ruim, né? A cidade grande tem lado bom, mas ela também tem um lado ruim, que é mais cara de se viver, a concorrência é muito maior, a vida é mais agitada, é mais estressante e tudo mais. Exato. E as cidades menores, o custo de vida é mais barato, você consegue atingir
e progredir mais rápido porque você não tem uma concorrência tão grande. Então, né, 5 minutos depois você tá em casa, não tem trânsito. Tem que colocar na balança, né? Tem um monte de coisa legal, né? Agora, por exemplo, se você falou, né, tem algumas profissões que elas estão neste programa e outros tipos de programas também. Por exemplo, o chefe, né? Então, se hoje eu estou estudando para ser chefe, eu já sou até formado e tal, tudo, o Dama é o melhor caminho ou ainda existem outras alternativas melhores e o Dama vem como um plano B caso algo não dê certo? Isso, total. Porque o Dama só tá ali naquela região, né? Então, assim, se você tiver que escolher hoje entre qualquer lugar da Austrália e Darwin, talvez você fale, não, eu prefiro uma outra cidade. Então, tem ocupações que realmente você, né, como chefe, todos os estados, quase todos, estão requerendo. Agora, sponsor também, né, na área de hospitality, na área de restaurantes, para chefe é muito comum, né, porque a necessidade é muito grande em qualquer cidade da Austrália. E como o Dama é um sponsor, eu acho que você também não precisa já sair correndo por uma atitude dramática sem tentar o que você quer. Sim. Né? Então eu chamaria, como você colocou ali, um plano B no momento. Legal, bom saber, porque quem tem profissões que estão na lista aí pode ter uma opção de escolha também, né? Com certeza. Não, e é por isso que eu acho que o programa ele vai ser vencedor pro propósito. Eu só acho que as pessoas precisam se informar. Que não quer dizer que, né, virou bagunça. E tem um lado também, 3 anos de quase 4, porque até sair a residência você quase 4. Sim. Então é um período ali, morando numa região, convivendo com a empresa e tudo mais, que vai ter que existir, né? Então tem que saber. Muito bem, Ana. Então, de novo aí com várias informações importantes, esse vídeo está sendo muito, muito, muito esperado pelo pessoal. E assim que a gente tiver notícias com outras regiões, a gente faz um update. Torcendo pra ter mais e regiões. outros vistos, que 2019 tá pegando fogo. Então é um momento bom pra gente informar e você também está começando com um plano, entender como é que as coisas funcionam, pra não ficar só dependente do que o seu amigo faz, né? O importante é você procurar o seu caminho. Então eu vou deixar os contatos da Ana aqui embaixo para vocês marcarem uma consulta com ela e também, né, saber aí quais são as possibilidades que vocês têm aí de vir para a Austrália. Então, é muito importante se planejar, tanto estando aqui na Austrália ou no Brasil, porque é a sua vida que está em jogo, né? Então falar com uma profissional é mais do que essencial antes de tomar qualquer atitude drástica. Então, Ana, obrigada novamente. Obrigada a vocês, é um prazer. A gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima.